Olá pessoal! O vídeo de hoje é um estudo comparativo sobre a Taesa e a Alupar. Você conhece essas empresas? Então, o estudo vai ser bem rapidinho, no máximo 10 minutos. E para aqueles que quiserem se aprofundar no estudo dessas duas empresas, eu vou deixar na descrição desse vídeo e lá no final do vídeo o link para vocês entrarem nos estudos de Alupar e de Taesa, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo! Então vamos lá, pessoal, fazer esse comparativo. E o primeiro item é os indicadores dinâmicos, né? O capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E quem é melhor? Quem você acha, hein? Alupar, por incrível que pareça. E basicamente a diferença de qualidade nos indicadores dinâmicos entre as duas empresas é o fato da Taesa ter o saldo de tesouraria negativo, né? Então isso significa que ela tem empréstimos de curto prazo em volume maior do que o dinheiro que está disponível próprio, né, de caixa e aplicações financeiras, né? Então por isso a Alupar ganha em relação aos indicadores dinâmicos, 1-0 para a Alupar. Agora vamos falar sobre o EBIT, né? E o EBIT a Taesa ganha. Ela tem um EBIT de 77 pontos percentuais. Embora o EBIT monetário seja praticamente igual, mas o EBIT em termos percentuais, que é o que interessa para a gente, da Taesa, ele é maior, ok? Então aí já está em 1-1 o resultado, né? Vamos falar sobre o lucro líquido? No lucro líquido, a Taesa também vence, né? Mas por quê, pessoal? Olha só que coisa engraçada. Quando nós avaliamos o lucro líquido consolidado da Alupar, ele é até maior do que o da Taesa. Mas, o que acontece? Quando a gente separa a participação de sócios não controladores, né, são aqueles sócios que trabalham em conjunto com a Alupar e a Taesa nos seus empreendimentos, né, são os consórcios, as joint ventures, esse tipo de coisa. Quando você separa somente o que é lucro líquido da Alupar e o que é lucro líquido da Taesa, a gente percebe que grande parte do lucro líquido consolidado, ele não é da Alupar, ele é de seus sócios, né? Por isso que a Alupar tem um lucro líquido bem menor que o lucro líquido da Taesa, né? E isso é muito relevante, ok? 2-1 para a Taesa. E agora vamos falar de dívida líquida, né? Eu diria que dívida líquida é praticamente um empate, né? Mas como a avaliação ela é binária, ela é quantitativa, em relação ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? A Taesa é ligeiramente melhor, né? 3,13 em comparação com os 3,18 da Alupar. E aí a gente já tá, o jogo tá 3-1, 3-1 para a Taesa, ok? Pessoal, em relação ao índice de liquidez, a teoria dinâmica, né, a análise dinâmica de balanços, utiliza o IDL, que é o índice dinâmico de liquidez. O índice dinâmico de liquidez indica quanto a empresa está utilizando de recursos de curto prazo para financiar os seus investimentos de longo prazo. E não se ela pode honrar os seus compromissos de curto prazo, como faz a análise tradicional. E no caso aqui, ambos os indicadores tendem a 0, né? E o fato da Taesa ter um indicador negativo, né? E por muito pouco a Alupar também não o tem negativo, isso significa que no curto prazo a empresa está exposta a riscos de liquidez, né? Então, nesse caso aqui específico, nós temos uma situação na qual a Alupar é ligeiramente melhor do que a Taesa, né? Só para dar uma palhinha aqui, o IDL, que é o Índice Dinâmico de Liquidez, ele é calculado da seguinte forma. Nós pegamos o saldo de tesouraria, que está aqui em cima, ok? E dividimos pela soma da necessidade de capital de giro com as contas cíclicas não cíclicas do passivo, né? Ok? E como a gente tem aqui indicadores que tendem a 0, isso significa que ambas as empresas não possuem recursos líquidos suficientes, né, para financiar aí os ativos circulantes do passivo, né, as contas não cíclicas do passivo, mais a necessidade de capital de giro. A Alupar, ela é ligeiramente melhor, e é por isso que o jogo fica nos 3-2. Pessoal, vamos falar agora sobre dividendos. Dividendos é muito importante,
principalmente para uma carteira previdenciária, né? E no caso, a Taesa, nos últimos 12 meses, pagou 7,9% de dividendos, né? Já a Alupar, algo em torno de 2,9%. Então, a diferença é de 5 pontos percentuais, é muito grande pró Taesa, né? E olha que nós pegamos a média dos últimos 12 meses, né? Se nós pegássemos a média dos últimos 5 anos, essa diferença seria até maior, né? Mas por quê, pessoal? A Taesa é uma empresa que paga bons dividendos, todo mundo sabe, né? E isso vem lá da composição acionária, né? Um dos principais acionistas da Taesa é a CEMIG, e a CEMIG é sedenta por dividendos, né? E um dos principais acionistas da CEMIG é o governo do estado de Minas Gerais, que também não vive sem um dividendo, né? Então é por isso que o jogo vai aí para os 4-2, ok? E vamos falar agora sobre PL, né? É um indicador muito importante, é um indicador queridinho do mercado, né? Que é o preço sobre lucro, né? Esse indicador é utilizado para a gente definir qual empresa é mais barata. E no caso aqui, a Alupar tem um indicador preço sobre lucro de 8,7 e a Taesa um indicador de 7, né? Então a Taesa é uma empresa mais barata que a Alupar no momento, né? Ela precisaria de somente 7 anos para devolver, né, o valor que o investidor investiu na aquisição de sua ação, né? E é por isso que nós temos aí um placar de 5-2, ok? E agora, pessoal, vamos falar também um pouquinho nessa métrica do LPA, que é o lucro por ação. E nesse caso, a Taesa também ganha. O lucro por ação da Taesa é de 1,63. O lucro por ação da Alupar é de 1,14, ok? Observe, pessoal, que a diferença não está na quantidade de ações. Ambas as empresas têm números muito parecidos, ok? A Alupar tem algo em torno de 950 milhões de ações, né? A Taesa, um pouquinho a mais, tem 1 bilhão e 33 milhões de ações, né? Mas o que realmente faz diferença nesse indicador é o lucro líquido da controlada. O lucro líquido da Taesa é muito maior, foi de algo em torno de 1,6 bilhão, quase 1,7, enquanto a Alupar é de 1 bilhão, né? O que acontece, pessoal? O modelo de negócio da Alupar, né, ele está mais alicerçado na construção, na participação de projetos com sócios, né? E a Taesa não. A Taesa tem muitos empreendimentos na qual ela tem 100%, né? Então, quando você calcula o lucro consolidado, depois você tem que tirar o lucro dos sócios não controladores, mandar lá para eles, né? Você manda para as outras empresas, para a Eletrobras, para a Taesa, para as outras empresas quaisquer que sejam seus sócios, né? E aí o lucro da Alupar cai bastante. E quando você pega esse lucro de 1 bilhão e 86 milhões e divide por 950 milhões de ações, você vai ter esse indicador de 1,14, né? Que seria o lucro por ação anual. E aí, pessoal, vale aqui uma ressalva: se vocês forem avaliar esse indicador nos sites fundamentalistas, esse indicador vai estar maior, tá? Mas o número correto é esse. O lucro por ação da Alupar, ele é menor do que o da Taesa, porque nós temos que considerar somente o lucro líquido da controlada, né? Nós não podemos calcular considerando o lucro líquido total, porque o lucro líquido total não vai para você, investidor, né? Ok? Tranquilo? Vamos avaliar o outro indicador, mas antes aqui, ó, o placar já está 6-2 para a Taesa. Agora vamos falar de volatilidade e beta, né? Nesse indicador, a Taesa também tem uma performance melhor, né? As ações, né, da Taesa têm uma volatilidade menor, 15%, ao invés dos 20% da Alupar. E o beta da Taesa também é menor, né? 0,61, né? O beta da Alupar é 0,73. O que significa isso, pessoal? Só lembrando, o que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação, né, com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, no caso, a cada 1 ponto percentual de variação no Ibovespa, a ação da Alupar deve se movimentar em 0,73 e a ação da Taesa deve se movimentar em 0,61, né? Então a Taesa é uma ação mais moleirona, ela tem um beta menor, né? E ela tem uma volatilidade também menor. Então ela é muito amiga aí do investidor iniciante, do investidor de longo prazo, né? E é por isso que o jogo vai para o 7-2, tá? Mas tem mais um item, que é o prazo médio residual de concessões. E nesse caso, a Alupar vence. Eu fiz questão, pessoal, de pegar todos os projetos que a Alupar participa e todos os projetos que a Taesa participa e calculei o prazo médio
considerando a RAP de cada um desses projetos, né? E no caso, a Alupar tem um prazo médio residual de concessões, algo em torno aí de 3 anos a mais. E isso é muito importante para a Alupar, porque isso dá mais perenidade no fluxo de recebimento da RAP ao longo dos anos, né? Então, nesse item, a Alupar ela é melhor, né? Mas mesmo assim, não foi suficiente. A Taesa, nessa análise, ela ganhou de lavada, ganhou do 7-3, né? Então, é uma empresa que, considerando esses indicadores que eu mostrei, ela tem uma empresa mais ajustadinha, ok? E aí, pessoal, chegamos ao final da avaliação. Você gosta desse tipo de avaliação comparativa? Eu acho legal porque direciona um pouco os estudos, né? Então, por exemplo, nesse caso, nós comparamos a Alupar com a Taesa, né? A Taesa ela é uma empresa de melhor qualidade, bem, e isso não é novidade para ninguém, né? Mas, enfim, se você quer aprofundar no estudo das duas empresas, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para os meus estudos sobre a Taesa e o link para os meus estudos sobre a Alupar. No final do vídeo eu vou colocar também 2 tags. E aí, eu de alguma forma ajudei? Você gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Muito obrigado, bons investimentos, fiquem com Deus.